Olá, eu sou Sara Kirchhoff e falo ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Depois de apresentar uma versão mais enxuta do texto da reforma da Previdência na noite de ontem, no Palácio da Alvorada, agora o governo de Michel Temer espera aprovar o texto até o fim deste ano. São necessários 308 votos favoráveis na Câmara dos Deputados. E hoje o dia foi de poucas negociações no mercado mundial por causa do feriado nos Estados Unidos pelo Dia de Ação de Graças. Isso fez com que o dólar perdesse força frente a diversas moedas, inclusive frente ao real. A queda do dólar comercial nesta quinta-feira foi de 0,40%. A moeda norte-americana termina o dia de hoje aos R$ 3,22 mais 20. Dólar comercial em queda mais uma vez. Índice Bovespa hoje também teve baixa na liquidez das negociações, também muito em função desse feriado nos Estados Unidos. E a queda para o principal índice da B3 nesta quinta-feira foi de 0,15%. O principal índice da Bolsa de Valores de São Paulo está neste momento em 74.401 pontos. Mudou, ele estava caindo mais um pouquinho. Lembrando que agora o fechamento do índice Bovespa acontece às 18 horas, não mais às 17. Então, nesse horário do mercado do campo, ele ainda está aí em movimentação. Então, nesse momento, a queda é de 0,16%. Índice Bovespa está em 74.398 pontos. E hoje também a B3 divulgou a 13ª carteira do Índice de Sustentabilidade Empresarial, que vai vigorar de janeiro de 2018 até janeiro de 2019. A carteira reúne ações de mais de 30 companhias. E os governos do Paraná e do Mato Grosso do Sul apresentam oficialmente na semana que vem, na próxima terça-feira, uma proposta para a construção de um novo ramal ferroviário para ligar grandes polos de grãos dos dois estados até o porto de Paranaguá, que é o segundo maior porto em movimentações agrícolas do país. Os processos burocráticos da concessão já estão adiantados e a reunião então vai acontecer aqui em São Paulo na próxima terça-feira, com possíveis fundos de investidores nacionais e também estrangeiros. O custo inicial, estimado para os 1.000 quilômetros de trilhos, gira em torno de 10 bilhões de reais. Com o investimento, o transporte ferroviário de grãos na região passaria das atuais 400 mil toneladas para 14 milhões de toneladas por ano, o que hoje é transportado por rodovias. Com isso, a economia em frete giraria em torno dos 30% no Brasil. Hoje, a concessionária que opera cerca de 13 mil quilômetros de malha ferroviária no país é a Rumo, que passou por uma fusão com a ALL, América Latina Logística. A informação parte do jornal Valor Econômico. E o mercado do campo faz agora um rápido intervalo. Daqui a pouquinho a gente volta com informações de mercado para esta quinta-feira, 23 de novembro. Nós já voltamos. O Mercado do Campo está de volta, falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo. Agora 5 horas e 43 minutos, horário de Brasília. E a queda na produção de café deverá refletir também nas exportações, com um decréscimo de 8% em comparação com a temporada anterior. A informação parte da agência CMA com dados de safras e mercado. Já o consumo deve crescer em torno de 3%, chegando em quase 22 milhões de sacas. Apesar desse ajuste para baixo no fluxo externo, os estoques devem cair em 3 milhões de sacas na metade de 2018, um volume 37% abaixo na comparação com o mesmo período deste ano. E os preços do café robusta na Bolsa de Londres acumularam uma queda de mais de 12% no mês de novembro, refletindo a excelente safra de robusta lá no Vietnã, que é o principal produtor de robusta do mundo. Nesse momento, de acordo com informações dos analistas de mercado, os produtores estão preferindo segurar as vendas para garantir melhores preços. Aqui no painel a gente acompanha como é que foi a movimentação para o café robusta hoje lá na Bolsa de Londres. Começo destacando os contratos com vencimento no mês de novembro, que tiveram uma leve queda, operando próximo da estabilidade, uma leve queda de 0,05%, com valor de 1.784 dólares a tonelada. Contratos com vencimento em janeiro, com a mesma variação negativa de 0,05%,
por 1.756 dólares a tonelada. Contratos com vencimento em março também com esta mesma variação negativa de 0,05%, por 1.743 dólares a tonelada. E contratos com vencimento em maio do ano que vem, com uma queda um pouquinho maior, de 0,11%, por 1.753 dólares a tonelada. Café robusta, portanto, hoje em queda, mas uma queda bem menos acentuada do que aquela como a gente vem acompanhando nos últimos dias, que acontece em função, então, dessa safra, essa safra tão positiva lá no Vietnã. Passamos para o café BMF Bovespa, negociado aqui na B3 em São Paulo, que hoje também teve pouquíssima variação. Os contratos com vencimento em dezembro caíram 0,26%. No ajuste anterior, o valor para este vencimento era de R$ 153,40 a saca. Opa, saiu um risco meio esquisito, mas é isso aqui. E no ajuste atual, então, 40 centavos abaixo, 153 dólares a saca para o café BMF Bovespa no mês de dezembro. Nos últimos negócios, a saca com entrega para dezembro, contrato com entrega para dezembro, ficou com o valor um pouquinho abaixo ainda, 152 dólares e 60 centavos. Contratos com vencimento em março do ano que vem, sem variação, permanecendo por 157 dólares e 65 centavos a saca no ajuste atual. Nos últimos negócios, o valor ficou abaixo, 156 dólares e 75 centavos a saca para o mês de março do ano que vem. Contratos com vencimento em setembro do ano que vem, também sem variação, permanecem por 159 dólares e 15 centavos a saca. E contratos com vencimento para setembro de 2019, mês referência no mercado do café, permanecem também por 170 dólares e 95 centavos a saca. O café arábica não está aqui, lembrando que hoje é feriado do Dia de Ação de Graças lá nos Estados Unidos. Quem vem por aí trazendo as primeiras informações do tempo para o programa de hoje é Juliana Rezende, da Somar Meteorologia, destacando a previsão para o centro-sul do país. Agroclima, oferecimento Biomatrix, sinal verde para alta qualidade em grão e silagem de milho. Olá, boa tarde a todos. Os produtores de feijão do Centro-Sul do Brasil que estão em fase de colheita podem vir a ser prejudicados ao longo das próximas semanas. Isso porque as instabilidades vão ganhar intensidade no centro do país por conta da atuação de um canal de umidade e vai ter previsão de chuva frequente e ainda de forte intensidade. A disponibilidade hídrica do solo segue elevada em grande parte do Sudeste, Paraná também, em algumas áreas da região Centro-Oeste. No decorrer do segundo período, a atuação de um canal de umidade vai garantir chuvas mais fortes entre a região Sudeste e Centro-Oeste também, principalmente Goiás e Minas Gerais. Já na região Sul, principalmente no Rio Grande do Sul, as instabilidades perdem intensidade e uma massa de ar mais seco passa a atuar, garantindo pancadas de fraca intensidade. A partir do segundo período, essas instabilidades seguem persistentes entre a região Centro-Oeste e o Sudeste e com forte intensidade ainda entre o Estado Mineiro e também Goiás. No decorrer do terceiro período, pouca coisa vai mudar no Centro-Sul, porque as pancadas mais fortes seguem concentradas entre o Centro-Oeste e o Sudeste. Minas Gerais, Norte de São Paulo, Goiás e Mato Grosso do Sul também devem receber os maiores acumulados para o Centro-Sul do Brasil ao longo das próximas semanas. Então, os produtores de feijão que estão em fase de colheita nas áreas produtoras do Centro-Sul do Brasil podem vir a ser prejudicados, porque as instabilidades podem acabar atrapalhando e atrasando as atividades no campo. Daqui a pouco eu volto com mais previsão do tempo. E falando em feijão, o produto registrou a maior queda no grupo de alimentos e bebidas do IPCA na prévia para o mês de novembro, o Índice de Preços ao Consumidor Amplo. Uma queda aí de mais de 7% para o mês de novembro. E sobre este assunto, sobre essa prévia do IPCA, eu conversei com o jornalista apresentador do programa Cenário Econômico da TV Brasil, Adalberto Piotto, e nós vamos acompanhar agora como foi essa entrevista. Adalberto Piotto, primeiramente, seja muito bem-vindo ao Mercado do Campo. Muito obrigado, Sara. Eu gostaria então que você nos contasse quais são os destaques desta prévia do IPCA aí para o mês de novembro. Pode começar. Bom, vamos lá. O IPCA, a gente tem essa medição do IPCA que é sempre uma prévia porque ele pega 15 dias do mês anterior e os 15 primeiros dias do mês de referência agora de novembro. E a gente teve uma alta da inflação, é verdade, a gente está falando aqui de 0,32% de alta,
Mas para quem, eu costumo dizer, no cenário econômico, para quem tem mais de 40 anos, quem conviveu com hiperinflação nesse país, isso aqui é uma inflação baixa. Ela é baixa e controlada, porque se a gente fizer uma outra comparação, essa aqui é exatamente da prévia de novembro. Se a gente fizer, por exemplo, outubro, tinha sido um pouquinho maior, de 0,34%. Mas se eu fizer uma outra comparação, quando eu pego o acumulado da inflação, que é essa inflação que vai valer no final de dezembro, certo. No ano já está quase lá, né? Exatamente. No ano, nós temos só mais um mês e meio para acumular a inflação. E até agora nós temos exatamente isso aqui, olha, 2,58%. É uma inflação baixa se a gente lembrar que o piso, que na verdade o piso da meta é de 3%, mas o centro da meta é de 4,5% definido pelo Banco Central. Isso é uma inflação baixa. Nós estamos com um comportamento de inflação baixa. Prova disso é que se nós temos 2,58 acumulados para agora, este ano, no mesmo período, no IPCA 15 de novembro de 2016, ou seja, do ano passado, era de 6,38. É uma diferença exorbitante. A gente percebeu o quanto que a política monetária influenciou. Evidentemente que a inflação baixa também é um problema de demanda no país, nós passamos por uma crise recente, mas mesmo com a retomada da demanda que nós tivemos recentemente, a retomada do emprego, a recuperação da economia que está nos trilhos, está começando a aparecer um pouco mais, mesmo assim a inflação continuou baixa. E a gente vai falar o porquê, porque o item alimentos foi o que manteve a inflação baixa. E justamente numa época em que você já não tem mais o critério da sazonalidade, que é justamente no primeiro semestre, começo do segundo semestre, a gente tem o peso dos alimentos puxando para baixo, justamente por causa da safra. Mas nós estamos já longe da hiper-safra que nós tivemos esse ano e mesmo assim os alimentos estão baixos. O que justificaria então? O que nós tivemos um excedente de alimentos colocado no mercado. E um excedente de alimentos, e não exatamente só o grão, porque o grão também serve para ração. E nós tivemos uma queda pequena da carne também esse mês, mas tivemos uma queda no IPCA do mês passado. Tivemos uma queda, por exemplo, de feijão, que faz parte do prato básico do brasileiro. Você tem esses destaques aí? Vamos lá, só para completar, mesmo nos 12 meses a inflação continua baixa. Vamos lá então, vamos seguir para uma outra tela aqui. Só para pegar o que chamou para baixo, ou melhor, que puxou para cima a inflação deste ano. Está aqui, desse IPCA 15. Habitação, com 1,33%, são 9 itens que tem inflação no IPCA 15, um deles é a habitação. A conta de luz, e vale lembrar que cada brasileiro hoje paga na conta de luz, a cada 100 kWh, R$ 5,00, porque nós estamos na bandeira vermelha, na tarifa 2, a bandeira vermelha, ou seja, só a conta de luz subiu 4,42% e botijão de gás 3,3%. Essa conta de luz é tão importante, ela pesa tanto no índice de inflação, que metade daquele 0,32% é justamente da conta de luz. Conta de luz, nós estamos falando de energia elétrica, todo mundo. E que tem setores aí reivindicando, inclusive, esses últimos aumentos que a gente teve no Brasil, né? E o detalhe é que em novembro subiu mais. Como o IPCA 15 está pegando os primeiros 15 dias de novembro, então a gente está levando em conta esse peso da inflação. Provavelmente na inflação cheia, que a gente vai ter no começo de dezembro e relativa a novembro, a gente tem até um aumento dessa inflação, porque a energia vai continuar pesando e pesando bastante, esses R$ 5,00 a mais agora dessa mudança de tarifa. Com certeza. Aqui a gente vai então para o grupo de alimentos e bebidas, que foi aí um dos destaques negativos, vamos dizer assim, né, de deflação. É o 6º mês seguido de deflação no grupo de alimentos e bebidas. Que puxou para baixo exatamente, 0,25 de queda. Só para você ter uma ideia, isso aqui é relativo a novembro, mas olha, desde junho uma queda, julho, agosto, setembro e outubro, ou seja, tudo isso fez com que a gente tivesse essa série de itens aqui. Eu selecionei aqui, Sara, são 3 itens de alimentos que puxaram para baixo e puxaram bastante para baixo. São itens muito usados na cozinha de todo mundo aqui e 2 que mantiveram-se para cima. Vamos lá. O destaque aqui é exatamente o feijão, 7,03%. Tempos atrás o feijão foi vilão de inflação. Sim. O preço do quilo de feijão estava R$ 10, R$ 12, tinha um périplo por supermercados para a dona de casa comprar um feijão mais barato. Açúcar refinado também, um preço importante, uma queda de 4,52%. Farinha de mandioca, nós estamos falando de safra, que tudo isso aqui é safra, ou seja, é a boa safra que nós tivemos esse ano. Agora o que chama atenção é batata inglesa, que subiu quase 20%, ela tem subido já nos últimos tempos. Uma boa alta aí. Uma boa alta, nós estamos de 20%. Agora tem uma história. Quanto pesa índice de inflação é qual é o peso do item na cesta de alimentos. Feijão se come todo dia, batata não se come todo dia, então o feijão tem um peso maior do que a batata. E, portanto, mesmo com uma queda menor do feijão, ele vai pesar mais para puxar a inflação para baixo do que essa alta importante da batata inglesa. O volume é maior, né? O volume é maior, exatamente. É a história da energia elétrica. Ela conseguiu ser metade do índice de inflação. Por quê?
porque subiu bastante, porque ela é extremamente importante, ela pesa muito no índice de inflação. Adalberto Piotto, para finalizar, o que a gente pode esperar aí até o fim desse ano? Qual a expectativa? A gente vai ficar muito próximo desse piso da meta. A inflação era de 4,5%, era o centro da meta, tem 1,5 ponto para cima, 1,5 ponto para baixo, ou seja, se chegasse a 6, ainda assim nós estaríamos cumprindo a inflação deste ano, mas na verdade vai ficar próximo do piso. As estimativas todas estão falando em 3,08, 3,1, 3,2, é muito difícil chegar. Eu estou acreditando que a gente vai ter uma inflação muito próxima de 3, até, quem sabe, até abaixo de 3, se a gente não tiver um peso maior da energia elétrica até o final do ano, que eu acho que se novembro não tiver muito alto, dezembro não vai ter surpresa com a energia elétrica, porque já vai estar computada nesse preço todo. Tá certo, mais uma vez, obrigada pela sua participação aqui no Mercado do Campo, uma honra te receber. Prazer, Sara. E daqui nós voltamos ao programa. Esse foi então o jornalista Adalberto Piotto trazendo aí uma série de esclarecimentos para o programa Mercado do Campo sobre esse índice tão importante para a economia brasileira. E por aqui a gente faz um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta com mais informações. Não saia daí. Estamos de volta falando ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo e o assunto por aqui agora é o açúcar. De acordo com os pesquisadores do CPEA, apesar da baixa liquidez, os preços do açúcar seguem em alta no mercado físico no indicador CPEA, que é o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada. Do último levantamento do CPEA para o açúcar cristal, o preço da saca de 50 quilos em Santos passou de R$ 66,24 para R$ 66,51. No dia, essa alta foi menos significativa, foi de 0,09%, mas no acumulado do mês, o açúcar cristal acumula uma alta de quase 15% no indicador CPEA. Ele já vinha em alta no último mês e agora segue com esse movimento de valorização. Do açúcar cristal no mercado físico, já vamos passar para o açúcar no mercado futuro, lá na Bolsa de Londres, que hoje veio no movimento de alta. Eu começo destacando os contratos entregues em março, que subiram 0,43%, com o valor de $394,80 a tonelada. Contratos com vencimento em maio, alta de 0,45%, por $398,60 a tonelada. E contratos com entrega em agosto do ano que vem, em alta de 0,44%, por $402,80 a tonelada. Açúcar em alta aqui no Brasil no mercado físico e também no mercado futuro, lá na Bolsa de Londres. Falando em açúcar, vamos ver como fica a previsão do tempo para os produtores de cana do centro-norte do país. Mais uma vez, quem tem as informações é a Juliana Rezende, da Somar Meteorologia. Lavouras de cana-de-açúcar do interior do Nordeste já foram beneficiadas porque a umidade do solo já aumentou ao longo das últimas semanas devido às pancadas de chuva de forte intensidade aqui nas áreas mais ao sul da Bahia, Tocantins também e sul do Pará. Só que no decorrer dos próximos períodos, essas instabilidades agora vão perder intensidade. As instabilidades no interior do Nordeste vão ficar mais fracas e as pancadas vão ficar com baixos acumulados. Grande parte do oeste da Bahia, sul da Bahia também e também nas áreas do Piauí. Só no Maranhão e também no Tocantins é que as instabilidades seguem com um pouco mais de intensidade. Os acumulados ficam um pouco mais elevados, em torno de 30 milímetros. No decorrer do segundo período, as chuvas agora em grande parte do centro-norte do Brasil vão perder intensidade. Aqui no Tocantins, Maranhão, Piauí, Bahia também, as chuvas vão ficar um pouco mais expressivas somente no extremo sul da Bahia, onde o acumulado pode ficar em torno de 30 até 50 milímetros. No decorrer do terceiro período, as instabilidades tropicais da região norte vão ficar concentradas na metade oeste da região. Então tem previsão de chuva mais forte nessas áreas. Agora, entre o Pará, Tocantins e interior do Nordeste, a chuva segue fraca. Então ainda tem previsão de chuva no decorrer das próximas semanas do interior do Nordeste. Então, com isso, as lavouras de cana-de-açúcar que estão em desenvolvimento ainda devem seguir com esse cenário um pouco mais otimista, porque apesar das pancadas ainda serem de fraca intensidade, ainda mantém a umidade do solo um pouco mais elevada, favorecendo o desenvolvimento das lavouras. Hoje eu encerro por aqui a minha participação. Até mais!
Até mais, Juliana Rezende. E hoje o dia foi de muita lentidão no mercado das commodities em função do feriado nos Estados Unidos pelo Dia de Ação de Graças. Então eu vou destacar o milho e a soja na BMF, milho e soja BMF Bovespa, negociados aqui na B3 em São Paulo, porque hoje a gente não tem os fechamentos da Bolsa de Chicago. Começamos com o milho, então, que hoje teve um dia de alta aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. O contrato com vencimento para novembro, a gente só tem o ajuste anterior, mas o valor da saca era R$ 32,25. Os contratos com vencimento em janeiro do ano que vem subiram hoje. Passaram de R$ 31,71 a saca para R$ 31,82. Já nos últimos negócios, o valor da saca com entrega, o contrato com entrega para janeiro ficou um pouco abaixo, R$ 31,79. Foi o contrato mais negociado hoje aqui na B3 em São Paulo, com 710 negociações. Os contratos com vencimento em março do ano que vem tiveram uma alta ainda mais significativa, passaram de R$ 33,31 para R$ 33,68 a saca, com uma valorização de 1,11%. Nos últimos negócios, o valor da saca ficou 18 centavos abaixo do ajuste atual, R$ 33,50. Já os contratos com vencimento em maio do ano que vem, foram 620 negociações, tiveram uma alta de 0,67%, passando de R$ 32,60 a saca para R$ 32,82. Nos últimos negócios, um pouquinho abaixo, a saca para o mês de maio, R$ 32,80 é o valor da saca com o contrato que vence em maio do ano que vem. Do milho encerramos com a soja, que hoje também aqui na B3 teve um dia de pouquíssimas negociações em função do feriado nos Estados Unidos. Então, só vou destacar o ajuste anterior para janeiro e para março. Janeiro, $21,98 a saca no ajuste anterior, e contratos com vencimento em março, $22,23 a saca. Um dia, portanto, lento para o mercado de commodities. E com isso, o Mercado do Campo de hoje vai ficando por aqui. Lembrando que a gente volta amanhã às 5h35 da tarde, ao vivo dos estúdios da B3 em São Paulo, 5h35 da tarde, horário de Brasília. E agora você fica na companhia de Jorge Zaidan e Renata Ferreira no programa Pecuária BR. Mas você pode seguir sempre acompanhando a nossa programação pelo site sba1.com e também no nosso canal no YouTube. Até amanhã!